Deus por mais esse domingo abençoado. Bom dia, meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Domingo abençoado, um domingo diferente, alegre, e espero que os irmãos reflitam comigo nesse texto que será maravilhoso neste domingo, véspera de Natal. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós iremos ler muitos versos que serão do versículo 1 ao versículo 23. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles de onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o estiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, e de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara aos magos. Então, se cumprindo o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. E tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua bendita e preciosa palavra mais uma vez, que nesse domingo glorioso, Pai, onde iremos meditar sobre o nascimento de Cristo, que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração mais uma vez, e que nós nos alegremos, que nós jubilemos em estarmos em Tua presença mais uma vez. Obrigado por dia tão glorioso que nós tivemos. Obrigado porque o Senhor nasceu. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre aquele glorioso dia do nascimento do Cristo.
Nós comemoramos o Natal em um período delicado do ano, né? No fim do ano, aonde existe aquele misto de sensação, né? Aquele desespero de estar terminando o ano, né? E a esperança do ano que vai vir, que nós não sabemos como será, né? Um ano que está terminando e a gente fica com aquele sentimento de, nossa, mais um ano se passou, é um sentimento de alívio, mas ao mesmo tempo sem saber o que será no ano que vem. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de consolo para o coração de vocês, porque se existe esperança para nós amanhã, é porque o menino nasceu. Se existe esperança para nós em 2024, é porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que é o que diz Isaías 9. O nascimento de Cristo, ele foi estabelecido e planejado na eternidade. Antes que houvesse sol, antes que houvesse o firmamento da terra, antes que houvesse os anjos, antes que o sol brilhasse e os mares, antes que o homem existisse para a sua glória, o nascimento do Cristo já estava decretado desde a eternidade. E a promessa a nós, os homens, ela já foi manifestada a nós em Gênesis 3, depois que o casal peca e cai, e o Senhor vai àquele casal e ele dá uma promessa de que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E a partir daquele momento de Gênesis 3, a humanidade agora sabe que virá um Redentor, que virá um Salvador. E a maternidade, a partir daquele momento, passa a ser a grande atenção do mundo, porque é da mãe, do ventre de uma mulher que nascerá o Salvador do mundo. E todos, irmãos, e todos os acontecimentos da história, os profetas que vieram depois, os patriarcas, a lei, tudo que veio depois, apontava para esse dia maravilhoso e glorioso que seria o dia que o menino iria nascer. O mundo estava esperando, ansiosamente, para o dia que o Salvador do mundo abriria os olhos entre nós. O infinito que se tornaria finito. Aquele que criou tudo e fez tudo com o poder de sua palavra, teria que aprender a falar com sua mãe. Aquele que não tinha necessidade alguma na eternidade, agora precisa ser amamentado por sua mãe. O Deus que se fez homem. E é esse dia maravilhoso que nós vamos meditar hoje. Se você pudesse escolher aonde você nasceria, aonde você escolheria? Talvez, né? Se nós tivéssemos a possibilidade de escolher aonde nós iríamos nascer, talvez escolheríamos um mundo não, né? No mundo planeta Terra, né? Em um país aonde seja um país de primeiro mundo, talvez, onde tenha muita segurança, onde tenha muita educação, né? Se nós escolheríamos, nós provavelmente iríamos por esse caminho. Se nós irmos um pouco mais abaixo, se você pudesse escolher a família que você nasceria, qual família você nasceria? Qual seria o sobrenome que você queria carregar? Talvez Zuckerberg, né? Mas esse é o ponto, meus irmãos. Cristo é o ser que podia escolher aonde ele ia nascer, em que país ele iria nascer, em que momento da história ele iria nascer. Deus poderia nem nascer como uma criança, ele poderia simplesmente, por ser Deus, descer do seu alto céus, o céu se rasgando, ele desceria das nuvens e todo olho veria o Senhor. Ele poderia já descer, talvez na flor da sua idade dos 30 anos, quando começou seu ministério, e descesse no monte mais alto que existisse, e proclamasse a sua voz, e toda a terra se curvaria ao Filho. E todos ouviriam e veriam que ele era o Salvador do mundo. Talvez ele poderia ter vindo nessa era digital que nós estamos, e todos estariam com o celular, filmando Deus descendo dos céus. Mas, de fato, meus irmãos, marketing não era o objetivo de Jesus, né? Um anjo aparece e visita uma adolescente. Os estudiosos vão dizer que Maria tinha entre 16 e 18 anos, não tinha mais do que isso, entre 16 e 18 anos. E ele visita essa adolescente ali na cidade de Nazaré, a pequena, a pobre, a mal falada, insignificante cidade de Nazaré. E um anjo aparece para ela e diz assim: olha, vou dar uma boa notícia para você. Você dará luz ao Salvador do mundo. E parece que o anjo chega cedo na casa de Maria, até porque Maria estava prometida a José e era virgem. Parece que o anjo chega cedo demais. E ele diz: olha, você terá um filho. O Espírito Santo colocará dentro de você a semente do filho. Ele não conta apenas isso a eles ficam extremamente felizes, mas ele também, o anjo diz que a sua prima, né, sua parente Isabel, também está grávida.
Isabel, se o anjo parece que chegou cedo para Maria, parece que ele chegou tarde para Isabel, porque Isabel era velha e estéril, mas ela estava grávida de João Batista. E o anjo dá essa notícia para Maria, e eles pegam, se levantam e vão até as cidades montanhosas ali de Judá para ver Isabel. E quando eles chegam lá, Isabel já está com seus 6 meses, e quando Isabel vê Maria, João Batista que está no seu ventre começa a se mexer, começa a ficar feliz profundamente, se alegrar, e ali Isabel é tomada pelo Espírito, e ela clama e diz a Maria em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto que está em teu ventre. E ali é um momento de alegria, de festa, de júbilo, e quando ela fala isso, Maria também se alegra, e daí você tem em Lucas no capítulo 1, o cântico de Maria, né? E Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. E daí você tem o cântico de Maria, eles ficam extremamente felizes com aquela notícia maravilhosa que eles têm. Eles voltam para Nazaré, Maria e seu esposo José, e quando eles voltam, Maria já está com a sua gravidez notória, mas a profecia do Messias dizia que o Cristo deveria vir de Belém, e eles moravam em Nazaré. E você vê Deus movendo a história, porque o imperador romano, César Augustus, ele vai fazer o seu primeiro recenseamento, e ele vai dizer: todos precisam ir à sua cidade natal para se alistar. E José era de Belém. Olha que coisa maravilhosa. José geralmente é o coadjuvante da história, né? Mas José era o que tinha nascido em Belém. E daí, nesse recenseamento do rei, eles precisam sair de Nazaré e irem à sua cidade natal. E José leva Maria e sua família a Belém. E quando eles chegam lá, é obviamente uma cidade pequena, está entupida, é totalmente povoada pelo licenciamento que teria ali naquela cidade, e não há lugar suficiente para eles dormirem. Não há hospedaria suficiente, não há lugar suficiente para eles estarem, porque de fato a cidade estava lotada. E neste momento onde eles estão lá, na cidade de Belém, chega-se o momento de Maria dar à luz ao nosso Cristo. E obviamente, como eu disse, tudo estando entupido, povoado lá, eles não tinham lugar para ficar, e Cristo nasce na manjedoura. Hernandes Dias Lopes diz algo maravilhoso, ele vai dizer: o Cristo tinha que nascer numa manjedoura, porque é o lugar perfeito para um cordeiro nascer. E ele estava ali, e ele nasce, e os seus olhos abrem aqui na terra, e o mundo passa a conhecer o Filho de Deus entre nós. E neste momento, eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 2, e nós já voltamos. Estou contando o contexto do nascimento do Cristo. Em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: Jesus nasce. Lucas capítulo 1 vai falar sobre o nascimento toda essa história que eu contei de Isabel, de Maria, de João Batista, nascimento de João Batista, e vai narrar o nascimento de Jesus. Lucas 2, versículo 8 vai dizer assim: então, e havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Então, quando Cristo nasce, esses pastores estão lá, e o anjo do Senhor desce naquele local, e é inundado pelo brilho, né, pela glória que está ali naquele lugar, e aqueles homens temem por aquele anjo que está ali. E veja que o anjo diz no versículo 10, e o anjo, porém, lhe disse: não temas, não tenham medo, porque eu vos trago para esses pastores uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. Não é para vocês temerem, é para vocês se alegrarem, porque é uma boa notícia, é uma boa nova de grande alegria, não só para vocês, mas para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, nasceu. Veja que talvez vocês que são pais, se lembrem do dia que vocês anunciaram ao mundo que vocês seriam pais, né? Que o filho de vocês iriam nascer. Alguns fazem chá, outros não. Por mais que o seu momento tenha sido maravilhoso, extraordinário, nada se compara aos anjos a anunciarem o nascimento de um bebê. Mas nenhum ser humano que viveu na face dessa terra foi anunciado pelos céus.
E os anjos aparecem para esses pastores e eles dizem: se alegrem, eu trago boas notícias. Todo o Antigo Testamento estava aguardando por esse maravilhoso dia. Nós estávamos ansiando por esse maravilhoso dia, esse bendito dia, esse extraordinário dia em que Cristo, o nosso Salvador, nasceria. E diz aqui, ó, no versículo 12, isso vai ter um sinal que vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitado na manjedoura. E quando ele diz isto, subitamente no versículo 13, aparece uma multidão de anjos louvando, cantando e bendizendo ao Senhor, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O menino nasceu e os céus se abrem, os anjos proclamam, e existe uma multidão, uma milícia de anjos que estão em volta e começam a louvar, a anunciar, a jubilar, a regozijar o nascimento do Cristo. É algo maravilhoso, que dia maravilhoso em que o nosso Salvador nasceu. E vai dizer que esses pastores, os anjos se saindo, no versículo 15, eles dizem: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles vão até o Salvador. Assim, meus irmãos, foi o nascimento do nosso Cristo. O nascimento que foi celebrado nos céus e o Natal que foi festejado na terra. O dia mais esperado de toda a humanidade. E a pergunta que fica para nós, que eu quero meditar com vocês nessa manhã, é como as pessoas reagiram ao nascimento de Cristo. Cristo nasceu. E qual foi, então, a reação das pessoas ao nascimento de Jesus? E nesse texto de Mateus, que nós lemos e que nós vamos meditar hoje, nós temos 3 grupos, 3 reações sobre o nascimento de Jesus. 3 grupos, 3 reações ao nascimento de Jesus. E daí, toda uma humanidade está completamente dentro desses 3 grupos. Voltem comigo, por favor, em Mateus, onde nós vamos meditar sobre isso. Nós celebramos o nascimento de Cristo. Mas não só isso, não só o nascimento de Cristo lá na manjedoura, mas celebramos, anunciamos e proclamamos o dia maravilhoso em que Ele nasceu em nossos corações. Aquele dia em que o Evangelho floresceu em nossas vidas e nós passamos a amá-lo. Cristo pode nascer por mais 2023 anos na manjedoura. O Natal só fará sentido para o povo de Deus quando nós celebrarmos o nascimento de Cristo em nossas vidas e em nossos corações. Então vamos lá, nós temos 3 grupos dentro de como as pessoas reagiram ao nascimento do Cristo. O primeiro grupo são aqueles que odeiam a Jesus, são aqueles que repudiam Jesus, são aqueles que desprezam Jesus, que está personificado aqui na pessoa de Herodes. O segundo grupo que nós vamos meditar é o grupo da indiferença, o grupo daqueles que conhecem, que sabem, mas não se movem, não se curvam, não vão adorá-lo. E o terceiro grupo, aqui representado sobre os magos, é aqueles que vêm para adorá-lo. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ver esses 3 grupos, essas 3 reações ao nascimento de Cristo. Em Mateus, no capítulo 2, veja aí no versículo 1, vai dizer que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Jesus nasce justamente nesse período desse rei Herodes. No versículo 3, vai dizer que quando é anunciado o nascimento de Jesus, veja no versículo 3, vai dizer que quando ele ouve isso, ele se alarma. Em algumas traduções vão dizer que Herodes se perturba, pelo nascimento do rei. Não só Herodes, mas como toda a Jerusalém. Por que Jerusalém e Herodes se perturbam e se alarmam pelo nascimento de um menino? Meus irmãos, a Bíblia no Novo Testamento, ela diz sobre 4 Herodes. No Novo Testamento ela vai citar sobre 4 Herodes. O primeiro é o Herodes I, que é o Herodes o Grande, que é esse cara daqui, que está no nascimento de Jesus. Nós temos o segundo Herodes, que o Novo Testamento vai dizer, que é o Herodes Antipas, que é aquele que mandou matar João Batista e escarneceu de Jesus no seu julgamento. Esse é o segundo Herodes. O terceiro Herodes, ele aparece em Atos capítulo 12, que é o Agripa I, que ele manda matar o apóstolo Tiago e manda prender Pedro. E o quarto Herodes é o Agripa II, que está lá em Atos capítulo 36, quando Paulo vai falar seu testemunho de vida, ele quase se converte. Então nós temos 4 Herodes, e nós vamos falar desse primeiro, que é o que está aqui no nascimento de Jesus. Meus irmãos, Herodes, aqui o Grande, ele começou a reinar no ano de 40 a.C., e ele era alguém muito, um amigo pessoal do imperador romano.
e por ele ser amigo do imperador romano, o imperador deu a ele esse título de rei por toda aquela região ali da Judéia, de Jerusalém, e ele passou a reinar em Jerusalém, debaixo do império de Júlio César, ali, de Augusto César. E daí, ele era um homem muito conhecido pelas suas construções, por aquilo que ele fazia. Foi ele que patrocinou, né, a reforma do segundo templo, onde ficou maravilhoso, foi ele que fez isso. Foi ele que construiu o grande porto marítimo de Cesareia, para que o comércio tanto chegasse ali, quanto também eles pudessem exportar as coisas. Foi ele que construiu a fortaleza de Massada. Então era um homem que fazia muitas coisas, ele construía muitas coisas, mas Herodes era conhecido como um homem louco. Ele se casou pelo menos por 9 vezes, e Herodes, quando ele assume o seu reinado, ele manda matar 45 aristocratas que são concorrentes de seu trono. Ele manda simplesmente matar todos assim que ele vira rei. Herodes, ele tinha uma mania de poder, e qualquer pessoa que chegasse para ele, ele se sentisse ameaçado, ele fazia qualquer coisa para que essa pessoa fosse eliminada. Ele casou-se com Mariana, uma de suas esposas, e com medo dos parentes de Mariana, de alguma forma influenciarem ela e tomarem o seu trono, ele faz falsas acusações a seus parentes e ele manda caçar e mata um por um dos parentes de Mariana, ao ponto dela ficar sozinha. Depois, a pedido de sua sogra, ela diz para ele eleger o seu sobrinho como sumo sacerdote de Jerusalém, um adolescente de 17 anos. E Herodes ouve sua sogra e coloca ele. Só que esse menino, ele começa a entra na graça do povo. E ele começa a ser influente, as pessoas começam a gostar dele, ele começa a mostrar aptidão para o exercício de sumo sacerdote, e Herodes não tem dúvida e manda estrangulá-lo. A sua sogra fica extremamente apavorada, desesperada com esse homem, com a maldade desse homem, e ela foge para o Egito, para o abrigo de Cleópatra, né? E quando ela chega lá, os homens de Herodes estão lá para a matar. E ela até tenta forjar a sua morte, mas eles descobrem e a sua sogra morre, porque ele o manda matar. O imperador de Roma, que deu o cargo a ele, manda-o chamar por suas atrocidades, por seus pecados, por seus crimes. E ele, com medo de nessa viagem ir e a sua esposa o trair, ele manda matar a sua esposa. E para reparar todo esse problema, ele pega seus 2 filhos, que é o Alexandre e o Aristóbulo, e ele manda para Roma, para apaziguar um pouco o imperador. E quando ele manda para Roma, a sua irmã Salomé chega para ele e diz assim: Herodes, você sabe que seus filhos são fortes, são mais novos, e quando eles voltarem de Roma, eles vão tomar o seu lugar. Herodes se levanta e não tem dúvida, e manda estrangular os seus 2 filhos. O imperador Augustus faz proclamar uma seguinte notícia em Roma: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. E Herodes, no fim da sua vida, esse homem tão terrível, que fez tanto mal a tantas pessoas, ele pega uma doença degenerativa e que ele está morrendo aos poucos. 5 dias antes de Herodes morrer, ele manda chamar o seu filho Antípater, que provavelmente é o filho que vai o suceder, e ele manda o matar. E quando ele vê que não há mais saída, que de fato ele vai morrer, ele chama a sua irmã Salomé, aquela que deu aquele conselho maravilhoso para ele, que fez ele matar os seus 2 filhos. Ele diz assim à sua irmã: jure-me que quando eu morrer, você vai pegar uma pessoa de cada família nobre do império e vocês vão matar, para que haja choro no dia da minha morte, para que o povo lamente e chore no dia da minha morte. Este, meus irmãos, é o rei Herodes quando Jesus nasce. Só faz sentido nós entendermos aqui o texto quando vai dizer que Jesus, veja o versículo 1, que Jesus nasce em Belém em dias de Herodes, que é esse cara, o Herodes o Grande, e só isso nós vamos conseguir entender diante desse contexto, quando vai dizer no versículo 3, que quando ele ouve que existe um rei, que é o versículo 2, onde está o rei dos judeus? Imaginem o coração desse homem. E daí, é por isso que ele se alarma, não apenas Herodes, mas toda Jerusalém, porque Jerusalém sabe o rei que eles têm. Jerusalém sabe que qualquer ameaça que seja, ainda que seja uma criança, Herodes vai o matar. E é exatamente isso que acontece. E daí nós temos aqui, meus irmãos, aquele grupo de pessoas que odeiam o Cristo.
vamos ver alguns versículos aqui sobre a maldade dessas pessoas e como essas pessoas odeiam o menino que nasceu. Veja no versículo 3, vai dizer justamente isso. Ele se alarma, o rei Herodes, porque lógica, né? Pela lógica, não faz sentido uma criança que nasce ser uma ameaça a ele, mas é justamente a criança onde ele é alertado que será o rei de Israel. E no versículo 4, nós temos a curiosidade desse homem. Acompanhe comigo, no versículo 4. Então, o que ele faz diante dessa notícia? Ele manda convocar todos os principais sacerdotes e os escribas. Ele manda chamar todo mundo, ele não quer telefone sem fio, ele não quer conversa fiada no meio do caminho, ele chama todos os principais sacerdotes e os escribas, que daria ali a totalidade do sinédrio, são basicamente 70 homens, que ele chama para justamente perguntar isso. Então ele convoca todos e ele quer indagar da onde Cristo deveria nascer, aonde é que esse menino está. Ele chama toda a liderança, ele chama todos aqueles a quem pode lhe dar respostas. Então nós temos a perplexidade dele no versículo 3, a curiosidade dele no versículo 4, e nós temos a perspicácia dele no versículo 7. Veja o que ele faz. Com isso, depois que Herodes sabe, ele tendo chamado secretamente os magos, então ele chama aqueles magos que deram notícia para eles, e ele inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Veja que no momento de saber a notícia, ele chama todo mundo, mas na hora de bolar o seu plano, ele chama os magos secretamente e diz assim: me diz com precisão, por quanto tempo foi que vocês viram essa estrela quando ele nasceu? E nós sabemos, né, o texto vai dizer que é em cerca de 2 anos que Jesus tinha. E agora estes homens aqui, eles querem informação precisa de quantos anos tem esse menino. Agora ele tem a pista na mão de onde é, que é em Belém, e agora ele sabe quantos anos esse menino tem. Ele tem tudo nas mãos. E daí, no versículo 8, nós temos a estratégia deste homem maligno, que vai dizer no versículo 8. Então, enviando-os a Belém, lhes disse aos magos: ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino. Vão lá, vejam exatamente se é ele, confirmem, peguem ele lá. E quando vocês tiverem o encontrado, quando vocês tiverem achado o menino, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. E aqui nós temos a estratégia e a hipocrisia desse homem. Esse homem que diz a esses magos, porque agora eles não levantam suspeitas, né? Não é a guarda real que está indo atrás de Jesus, são aqueles homens que estão indo lá. E diz assim: quando vocês o acharem, cuidadosamente o peguem e me avisem, para eu também ir adorá-lo. Isso é uma hipocrisia que transborda, onde ele diz que vai fazer algo e não faz. E daí nós temos mais uma coisa, que é a crueldade desse homem, que é o versículo 13. Tendo eles partido, então eles vão, eis que um anjo do Senhor aparece a José e diz: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece para lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. Deus o avisa porque nunca foi a intenção de Herodes adorar. A intenção de Herodes sempre foi acabar e matar o Cristo. E por último, nós temos a fúria deste homem, que é o versículo 16. Quando ele se vê iludido pelos magos, no versículo 16, ele enfurece grandemente. Ele fica extremamente irado, porque os magos não voltam para dizer que o menino está lá. E ele se sente enganado, iludido, e ele se enfurece. Imagina esse homem que mandou matar a esposa, sogros, parentes, os filhos, quando ele vê um menino que é sua ameaça, que não faz parte da sua família, que ainda está vivo. Esse homem fica enfurecido e ele manda matar, então, todos os meninos de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo, porque ele sabe onde está, ele sabe quantos anos esse menino tem, sabe com precisão isso. Jesus, Herodes não quer que Jesus se escape. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos diante desse primeiro grande grupo, das pessoas que odeiam Cristo. Nós vemos nos noticiários, nós vemos nos teatros, nós vemos no carnaval, nós vemos nos museus, pessoas que estão o tempo todo odiando a Cristo, querendo que Ele morra. A grande verdade é que o mundo odeia o Cristo. A grande verdade é que o mundo quer que Cristo não seja mais vivo. Sabe por que o mundo ainda odeia Jesus? Porque Cristo continua vivo. Ninguém consegue odiar uma pessoa por muito tempo depois que ela está morta.
Quem aqui entre nós pode dizer que odeia Herodes? Quem aqui pode dizer que odeia os reis babilônicos? Quem aqui pode dizer que odeia os reis assírios, os medo-persas? Quando as pessoas morrem, o ódio passa. Mas a evidência de que o mundo ainda odeia Cristo, que ainda evidencia esse ódio, esse desprezo pelo Messias, é porque ele permanece vivo. É porque Cristo continua vivo, e Cristo estando vivo os afronta, e eles não querem que Cristo seja o Senhor da vida deles. Eles não querem que Cristo reina. É por isso que eles continuam o tempo todo, com as suas vidas, com as suas atitudes, o tempo todo, indo contra o Messias, indo contra a igreja, porque a igreja é a evidência viva no mundo de que Cristo vive, de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores abriu os olhos na manjedoura, mas que continua vivo até hoje. É por isso que o mundo os odeia. Mas, meus irmãos, ninguém luta contra o eterno e prevalece por muito tempo. Ninguém se mantém de pé por muito tempo quando quer afrontar o Cristo bendito. Ninguém se levanta contra o Cristo, o persegue, o odeia, o repudia e ficará impune. Nós vemos isso acontecendo na história. Se não acontecer aqui na terra, do lado de cada eternidade, um dia eles serão julgados por isso. Veja no versículo 19, o fim deste homem, que vai dizer no versículo 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu a sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra o Cristo. Aqueles que atentam contra o Cristo, aqueles que o odeiam, aqueles que o repudiam, não ficam de pé por muito tempo. E Herodes, assim como todos os outros, morrem. Mas o nosso Cristo permanece para sempre, para sempre e para sempre. Todos os adversários de Cristo na história morreram e o nosso Salvador continua vivo. É por isso que é uma esperança aos nossos corações para o mundo que odeia Cristo. É por isso que a igreja tem esperança, porque todos aqueles que se levantam contra o Messias, quando o mundo se levanta contra a igreja, eles estão se levantando contra Cristo. Não é contra mim, não é contra você, porque eles odeiam o Cristo que nasceu, assim como Herodes. E o mundo aqui está representado neste homem tão mau, tão cruel, que não se curva, que não consegue conceber a ideia de que existe um Deus que é acima de tudo e de todos, de alguém que governa e que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é vitorioso, glorioso e que não morre jamais. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, meus irmãos, para mim, é o mais perigoso. São aqueles que são indiferentes. E essa classe desses homens indiferentes ao nascimento de Jesus está representada na vida dos principais sacerdotes, dos escribas aqui do povo, que é o versículo 4, 5 e 6. Acompanhe comigo aí. Versículo 4 vai dizer, então, quando ele sabe da notícia, ele convoca todos estes homens, os principais sacerdotes, os escribas, e ele indagava estes homens aonde Cristo deveria nascer. Então ele chama aqui o povo de Deus, ele chama aqui os sacerdotes, ele chama os escribas, aqui estão os saduceus, aqui estão os fariseus, aqueles que eram os detentores da lei. Neste período aqui do nascimento de Jesus, o farisaísmo, ele é muito diferente do farisaísmo lá da frente. Aqui eles eram ortodoxos, aqui eles estavam guardando a lei, aqui eles estavam entendendo de Bíblia e querendo que o evangelho não se perdesse. E eles sabiam exatamente das Escrituras, eram pessoas que conheciam de Bíblia. E o rei, quando ele chama eles, chama todos eles. E veja o que acontece quando o rei chama todos eles. Eles sabem a resposta. E sabe por que eles sabem a resposta? Porque eles têm a Bíblia, que é o versículo 5. No 4 ele vai perguntar onde Cristo deveria nascer, e no versículo 5 eles já respondem, em Belém que ele vai nascer, na Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E essa profecia que eles vão dizer aqui que está escrita é a profecia de Miqueias, capítulo 5, do 2 ao 4. A profecia é exatamente esse versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti, de Belém, sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja, meus irmãos, todos os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos eles que eram o povo de Deus, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Quando a notícia chega do menino, eles têm a Bíblia na mão e eles sabem que Jesus está em Belém, porque a profecia já dizia isso.
Eles conheciam de Bíblia, mas a pergunta que fica é, por que eles não se levantam e não vão até o Messias? Se eles sabem da resposta de que Cristo havia nascido, por que eles não levantam, por que eles não saem de Jerusalém e vão até Belém? Daria cerca de 8 quilômetros ali. É um povo que sabe, é um povo que conhece, é um povo que entende de Bíblia, mas não vai ao Senhor, não o adora, não se dobra, não vai até Ele. Sabem, mas não fazem. Sabem, mas não se movem. Eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles não fazem nada. Conhecem de Bíblia, conhecem da profecia de Miqueias, sabe que Isaías 9 disse sobre o Cristo, sabe o que Miqueias disse sobre o Cristo, sabe o que Gênesis já prometia ao Cristo, e quando acontece, está diante dos olhos dele, nasceu um menino que é o rei dos judeus, do povo de Israel, eles têm a resposta correta, mas não vão até o Senhor, eles têm a luz na cabeça, mas não têm devoção no coração. Como isso é triste, meus irmãos, e como isso é perigoso. O grupo da reação a Cristo, que é o grupo da indiferença. As pessoas que hostilizam Jesus, as pessoas que odeiam Cristo, elas não estão aqui na igreja. Dificilmente você vai ter na igreja uma pessoa que odeia Cristo. Eles não estão aqui, eles não escutam sermões, os Herodes não estão no povo de Deus. Mas esse povo aqui, essa classe aqui, daqueles que conhecem de Bíblia, daqueles que são ortodoxos, daquele que quando aparece alguma coisa vai dizer, está lá em Miqueias, e a profecia diz isso, nós podemos estar cheios de fariseus, de saduceus, dos principais sacerdotes, dos escribas, aonde sabem, mas não há verdade, não há adoração, não há devoção, não há prazer, não há alegria, o Messias que era esperado chegou, e eles simplesmente o tratam com indiferença. É gente que conhece de Bíblia, é gente que pode dar aula, é gente que sabe falar sobre o nascimento de Jesus muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer outra pessoa, que sabe falar de trás para frente, de frente para trás, mas quando se depara com Cristo, o coração não ferve. Quando nós falamos o Cristo nasceu e há esperança para as nossas vidas, independente das circunstâncias que estamos passando, se são momentos bons, momentos ruins, o menino nasceu, o filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. E Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o coração não ferve, não sente mais nada. É simplesmente uma teologia da cabeça. É alguém que não se curva, é alguém que não adora, é alguém que não canta, é alguém que não se alegra, é alguém que não jubila estando diante do Senhor, que tem o seu coração duro e que acaba não fazendo e não correspondendo àquilo que deveria fazer por conhecer da doutrina. A minha oração, meus irmãos, para vocês, e o meu pensamento nessa semana sobre esse texto, é justamente isso, de que o sentido do Natal, ele só faz sentido quando nós entendemos que Cristo nasceu e que nós devemos responder a isso. Hoje é um dia de alegria, é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de nós nos voltarmos a Deus e nos alegrarmos, porque Ele é a esperança. Se existe eternidade para nós, se um dia nós fecharemos os olhos aqui e estaremos com Ele numa eternidade, é porque Ele nasceu. E isso deveria nos alegrar, nós deveríamos estar pulando, regozijando, felizes. Mas ao ouvirmos do nascimento do Cristo, por vezes continuamos indiferentes à sua pessoa. E nós precisamos urgentemente tomar cuidado. Sabe por quê? Porque esse povo aqui, que são os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus, que aqui neste momento estão indiferentes a Cristo, é o grupo que passa a odiar Cristo lá na frente. Esses caras aqui que estão tratando Jesus com indiferença, é o grupo que quando Jesus vai apresentar seu ministério, com seus 30 anos de idade, é o grupo que vai o rejeitar. É o grupo que agora é indiferente, mas que depois vai o perseguir. É o grupo que agora não liga para o Cristo que nasceu e que depois vai querer o matar. Que vai dizer, solta Barrabás e mate o Cristo. Esse é o grande perigo da indiferença. Esse é o grande perigo da frieza espiritual. Porque nós podemos rapidamente tender a começar a odiar o Cristo. E daí nada mais o cristianismo passa a fazer sentido. E isso tudo começa com uma frieza espiritual, onde sabemos do Cristo, sabemos de Bíblia e não agimos em devoção, em amor, em alegria, porque o Cristo nasceu. Este é o segundo grupo representado por estes homens, que era o povo de Deus naquela época. E daí nós temos, meus irmãos, o terceiro e último grupo, a resposta
ao nascimento do Cristo, e daí nós temos a rendição, a adoração representada pelos magos. Veja comigo mais uma vez, no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. A Bíblia não diz que eram 3 reis magos, não diz que eram 3, e não diz que eram reis, né? É assim que a gente ensina, né? São 3 reis magos. Primeiro, não são 3. Segundo, não são reis. A Bíblia diz que eles são uns magos. Há mais probabilidade de serem 12 do que serem 3. Então a tradição diz isso, mas de fato, meus irmãos, não é bíblico. E eles eram magos, eles eram sábios. Por quê? Era uma classe de estudiosos que estudavam as estrelas no Oriente. Esse grupo, que eles eram conhecidos como magi, eles eram homens que estudavam as estrelas, né? Os astrólogos, provavelmente, né? É que naquela época, falar astrólogo não vai... Mas era isso, eles estudavam as estrelas. Tanto é que eles, esses magos, esses sábios, são os únicos que percebem a estrela diferente, né? Jesus nasce, quais são as pessoas que veem uma estrela diferente no céu? Aqueles que estudam as estrelas. Para todo o resto, o céu continua normal. Mas para aqueles homens que observavam, que viam, que estudavam, perceberam que de fato havia uma estrela diferente. E eles ali são da região Oriente, provavelmente da Babilônia ali, que é o atual Iraque. Não dá para nós sabermos exatamente, mas eles vieram do Oriente. Do Oriente não tem Bíblia. Eles eram gentios. Provavelmente ouviram da herança que Daniel deixou, Babilônia e tal, mas de fato não eram povos que ouviam a mensagem de Deus, não tinham Torá, não tinham as Escrituras. Mas aquela estrela diferente os guia, os leva para um lugar e eles começam a seguir essa estrela. Eles vêm de longe, mas eles eram gentios, onde não tinham Bíblia, onde não tinham sinagoga. Mas olha que interessante. Parem para pensar comigo. A estrela, eles veem a estrela e eles vão seguir essa estrela, que é quando Jesus nasce. E para onde que a estrela os leva? A estrela não os leva direto para Belém. A estrela não os conduz direto para o Cristo. O que está dizendo no versículo 1? Jesus nasce em Belém e eles estão aonde? Com o rei Herodes, em Jerusalém. A estrela conduziu eles não a Jesus a princípio, a estrela conduziu eles a Herodes, a Jerusalém. Jerusalém está mais ou menos aqui no mapa, se vocês olharem lá na internet, e Jerusalém está aqui embaixo, né? E Judéia, ela é mais para cima, Judéia, Nazaré, ela é mais para cima. E a pergunta que fica é, por que esses magos não foram direto para Jesus? Por que eles precisaram passar por Jerusalém? Por que eles precisaram fazer essa conexão ali em Jerusalém? Meus irmãos, eu pensando muito nisso, tem um princípio maravilhoso aqui das Escrituras que nós não percebemos. Meus amados, aqueles magos, eles precisaram passar por Jerusalém, porque eles precisavam ouvir das Escrituras sobre o Cristo antes de ir. O único motivo que fez pelo qual eles passarem por Jerusalém foi porque Jerusalém, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus disseram, na Bíblia, diz que ele nasceria em Belém. As Escrituras diziam sobre o Cristo. A profecia dizia sobre Cristo. E aqueles homens se deparam com as Escrituras, olham para aquela profecia e eles precisam da Bíblia para chegar em Cristo. Se eles fossem levados apenas pela estrela até Cristo, provavelmente a experiência seria diferente. Mas quando eles passam em Jerusalém, e em Jerusalém é dito que nascerá um menino, e esse menino está lá, e esse menino é o rei dos judeus, é aquele que vai apacentar a Israel, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aqueles homens entendem quem eles estão indo ver. E aquilo precisou ser, e eles precisaram passar pelas Escrituras para se chegar ao Cristo. Se eles só estavam seguindo uma estrela, mas eles ouvem do Evangelho e eles entendem que vão encontrar o Messias e o prometido. Não tem outro caminho. A aplicação que fica para nós é que se nós quisermos conhecer a Jesus, nós precisamos antes ir para a Escritura. Não tem outro caminho. É a Escritura que diz sobre Ele, é a Escritura que diz quem Ele é, o que Ele fez, qual a sua obra, o que Ele ainda faz e o que Ele ainda fará para o seu povo. É as Escrituras que norteiam todo o povo. Eles precisavam ouvir, e Miqueias já dizia sobre Ele.
para que daí sim eles fossem ao Cristo. É a Bíblia que fala de Jesus, e é nela que nós encontramos as respostas sobre o Filho de Deus. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E daí no versículo 9, vê o que acontece com esses homens. Depois de ouvirem o rei, que o rei chama eles de lado, o que eles fazem? Eles partem. E agora, veja, aí sim, a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde Jesus estava, onde o menino estava. Aí sim, depois de Jerusalém, a estrela os guia a Jesus. E agora eles estão diante da casa onde o Filho do Deus vivo está. Agora eles estão diante da casa aonde o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está. Agora eles estão na casa diante daquele que a profecia dizia que nasceria, e que nasceria em Belém, e ele seria o Salvador do mundo. E o que acontece com esses homens, meus irmãos? Que era o que deveria acontecer conosco. Eles se alegram de grande júbilo, e grande e intenso júbilo, que é o versículo 10. E quando eles chegam diante da casa de Jesus, vai dizer que eles se alegram com grande e intenso júbilo. Assim como os anjos, quando anunciam e cantam, e louvam e exultam, estes homens, quando sabem que estão diante de Cristo, eles se alegram, eles festejam com intenso júbilo, porque agora não é uma criança qualquer que está diante de seus olhos. Agora eles têm a revelação completa da imensurável alegria de estar diante de Cristo. Enquanto Herodes está furioso lá no seu palácio, eles estão desfrutando de uma alegria imensurável de saberem que, a poucos minutos depois, verão os olhos do Salvador do mundo. Que alegria, imagine, meus irmãos, o coração desses homens. Aí nós temos o versículo 10. No versículo 10 eles se alegram, e no versículo 11 nós temos eles entrando. E vejam, eles entram na casa e viram o menino com Maria, a sua mãe. Eles entram cheios de júbilos, felizes, e eles encontram ali os olhos puros, inocentes e perfeitos daquela criança de 2 anos. E eles entrando em casa, Jesus aqui não está mais na manjedoura, né? Porque Jesus aqui tinha aproximadamente 2 anos de idade, né, meus irmãos? Não, Jesus já era uma criança de provavelmente 2 anos, que é quando Herodes manda matar de 2 anos para baixo. E eles veem Jesus ali, provavelmente correndo ali na casa. Eles veem o menino, eles veem a sua mãe, e veja, diante de quem eles se prostram? Eles viram o menino com sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles se prostram e eles adoram Jesus. Eles não se adoram e não se prostram diante de Maria. Eles sabem muito bem separar as coisas. Eles sabem o fato diante de quem eles precisam se curvar, que é diante do menino. Uma criança de 2 anos, e aqueles magos, aqueles sábios, se prostrando diante daquela criança, com aqueles olhos inocentes. Maria, meus irmãos, é sim uma bem-aventurada. A Bíblia diz que ela é. Isabel, quando a vê, diz: bendita és tu entre as mulheres, mas não acima das mulheres. Maria é de fato uma bem-aventurada, assim como José foi agraciado por Deus e ter nascido em Belém, para que quando Cristo nascesse, ele precisava voltar para Belém. É um homem e uma mulher agraciada por Deus, que carregaram Cristo, mas que não são adorados. Eles se prostram diante daquela criança, que provavelmente ainda fala meio assim, né? Ainda está aprendendo a falar com seus 2 anos, e aqueles homens se prostram diante daquela criança. O Senhor dos céus, que criou os céus e a terra, está entre nós, está diante daqueles homens. E daí eles entregam presentes, eles se prostram, eles adoram ao Senhor, então eles cantam, eles louvam, eles oram, eles adoram, e eles começam a dar presentes para esse Senhor, para esse Deus, para esse menino. E veja que o primeiro presente que eles dão é o ouro, e o ouro é o presente que se dá ao rei, né? O que o rei ganha geralmente de presente é o ouro. E eles ali representando isso, né? Reconhecendo o senhorio de Cristo, eles dão ouro para uma criança de 2 anos ali, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não apenas o ouro, mas eles também dão incenso, que era um produto aromático, né? Usado muito pelos sacerdotes, que representavam no templo as orações dos santos que subiam a Deus. Então eles reconhecem o Senhor como Rei, reconhecem o Senhor como sacerdote, porque é exatamente essa função que ele tinha com o incenso, que era levantar as orações aromáticas, né, e subir a Deus. E eles também dão mirra ao Senhor, que também era uma essência, mas que era usada como um perfume, né, para embalsamar aquelas pessoas que morriam. E eles entendem que Cristo, que aquele jovem, né,
que aquela criança é rei, é sacerdote, e ele é um profeta que vai morrer. Um profeta que não apenas vai falar a mensagem, mas ele é a própria mensagem do Evangelho. Ele é o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. E ali eles estão diante do Salvador do mundo, o nosso grande Deus e Redentor, representados nos 3 ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. E daí no versículo 12 vai dizer que eles são repreendidos, né, por diversa divina advertência, prevenidos para não voltarem a Herodes, e eles regressam por outro caminho para a sua terra. Assim é a vida deles após encontrar Jesus, e assim é a nossa vida. O caminho é outro, o retorno é outro. A vida muda, a conduta muda, o coração muda, a mente muda, os valores mudam, a moral muda, os conceitos mudam, o caminho muda. O caminho que era para eles voltar, diante e depois do encontro com o Messias, eles vão para o outro caminho. Meus amados, nós estamos chegando mais uma vez em um Natal. E o que eu quero que vocês reflitam nessa manhã é: qual tem sido a sua reação diante de Cristo, né? Qual tem sido a sua reação diante do Messias, do Cristo? O Natal não é só sobre presentes, sobre amigos secretos, sobre árvores bonitas, sobre luzes. Isso tem a sua valia e podem fazer sem problema algum, né? Aproveitem desse dia para anunciar o nascimento do Cristo. Mas o meu ponto é: qual é a nossa reação diante disso? Porque todas essas outras coisas são distrações e são comércios que são válidos, ok. Mas o ponto é como está o nosso coração diante de Cristo, como está a nossa reação diante do Messias, porque Ele está aqui hoje, entre nós. Ele está em nosso coração, Ele nasceu em nossos corações, e nós estamos diariamente com Cristo bendito, e nós precisamos ter uma reação verdadeira ao Natal. O real significado e sentido do Natal, que é o nascimento do Cristo. Não apenas lá na manjedoura, mas relembrarmos e ficarmos felizes com o dia que Ele nasceu aqui em nossos corações, e nós devemos responder a essa grande e maravilhoso dia, extraordinário dia que Ele viveu em nossos corações. Eu sei que diante de nós não existem Herodes. Eu sei que nenhum de vocês que estão aqui odeiam a Cristo. Mas muitos de nós que estamos aqui, e eu me incluo nisso, posso estar dentro desse segundo grupo que conhece de Bíblia, que conhece da profecia e acaba se tornando indiferente ao menino. Eu quero encorajá-los a estarmos diante do Senhor e fazermos como esses magos, se prostrar, adorar, bendizer, louvar, se alegrar, jubilar, festa, alegria. Eles dão o que eles têm, os presentes que eles têm, eles dão ouro, eles dão o que eles têm para o Senhor, porque eles sabem de quem eles estão diante. Eles sabem que o Senhor está diante deles, e a resposta a isso é louvar, é se alegrar, é bendizer ao Senhor. Eu não sei qual foi a última vez que você se alegrou no Senhor. Eu não sei qual foi a última vez que você chorou diante da presença do Senhor. Eu não sei qual foi a última vez que você não se conteve de alegria, de saber que Ele te resgatou do império das trevas. Mas que você possa, nesta manhã, fazer isso. Que você possa se curvar, que você possa se prostrar, que você possa o adorar. Eu quero encorajá-los a, nesse Natal, vocês teriam um gosto diferente, uma experiência diferente com Cristo. Um Natal alegre, jubilante, feliz, porque Ele nasceu. A vida só faz sentido. O Natal só faz sentido, e a nossa vida só faz sentido quando nós reconhecemos o nascimento de Cristo e nós vivemos aquilo que nós cremos. Ele está aqui entre nós, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sob os seus ombros. E um dia tudo isso vai acabar. Um dia não haverá mais choro. Um dia não haverá mais tristeza. Um dia não haverá mais dificuldades. Há esperança para a igreja. Há esperança para os nossos corações, porque o menino nasceu. Porque os olhos do Eterno e o Verbo que se fez carne abriu os olhos aqui na terra. E a partir daquele dia, tudo se, ao ponto de, a história ser contada antes dele e depois dele. O ser mais extraordinário que existiu na face dessa terra é o nosso Senhor, que está aqui no nosso meio, e que você possa adorá-lo, bendizê-lo e se alegrar. Nós falamos aqui direto disso,
precisamos servir a Deus. Num culto vivo a um Deus vivo, Ele está entre nós. Não servimos a um Deus morto, é um Deus que está entre nós e nós nos alegramos por Ele estar em nosso meio. Amém? Eu quero que você ore por alguns instantes antes de nós cantarmos mais uma canção.